TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. O tema de hoje: como vemos um mundo em evolução diante dos problemas e dificuldades milenares. Será que ele evolui? Será que ele se transforma? Esse é um questionamento constante no coração da grande maioria encarnada e desencarnada. Acompanhando e dando continuidade. A palestra do ano passado sobre a esperança, vamos falar, refletir sobre esse mundo em evolução. Como podemos enxergar essa evolução? E para isso, primeiramente gostaria de apresentar as obras que serviram aqui de base, que teve como principal roteiro a obra Caminho da Luz, acompanhada do Livro dos Espíritos do Evangelho, e depois outras obras como a Gênese, Os Exilados de Capela, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no apoio, e outras obras não espíritas, como, por exemplo, O que eu vejo e não esqueço, e Os Refugiados da Visão. E vamos começar a falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. E destacamos aqui algumas das figuras mais conhecidas, e apenas algumas, na ordem cronológica, que defendiam essa pluralidade dos mundos habitados. Temos aqui Ptolomeu, 110 anos antes de Cristo, mas haviam outros ainda antes de Cristo, onde ele dizia que o universo não é único, há outros seres, não é possível. Depois vemos Giordano Bruno, já em 1548, que também dizia que o Criador, que a causa primária, melhor dizendo, com as suas palavras exatas, não poderia ser deficiente em qualidade. Há astros animados. Depois vemos Camille Flammarion, Nicolas Camille Flammarion, em 1847, grande astrônomo da época, que apoia Kardec, inclusive, na obra A Gênese, e que escreveu, por exemplo, um dos livros A Pluralidade dos Mundos Habitados. E já nos dias mais atuais, vemos Carl Sagan, também grande astrofísico, e que defendia a inteligência extraterrestre e criou um programa assim. Portanto, espíritas e não espíritas que defendiam essa vida em outros mundos. Nas obras básicas da doutrina, vemos no Evangelho a passagem de Jesus quando diz: não se turbe o vosso coração. Como quem diz: confiai, há muito mais do que isso que vem. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu para aí vou para vos preparar o lugar, dando a esperança que podemos lá também chegar, que podemos ir para outros mundos, que essa possibilidade de deslocação existe. Vemos então no Livro dos Espíritos, nas questões 55 e 172, por exemplo, são habitados todos os planetas que se movem no espaço? É a pergunta de Kardec aos espíritos, no que eles respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser
como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Ou seja, que há outros nesse mesmo degrau, e não só como acima. Na questão 7.2, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? No que eles respondem, não, vivemos-las em diferentes mundos. Ou seja, a misericórdia divina nos coloca onde é necessário. E é isso que veremos nos próximos slides. Estaremos onde precisamos estar. Assim, um mundo em transição é um título muito vasto. E o subtítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, mais precisamente falaremos sobre as migrações, sobre essa deslocação de encarnados e desencarnados entre diversos planetas. Portanto, começamos aqui falando dos astros e dos planetas e vamos passar ao nosso planeta Terra, aos diversos povos, até a natureza mais simples. Vamos passar pelos vários mundos dentro do nosso mundo, a Terra. Começando então a falar sobre a nossa origem, sobre a luz espiritual, nas obras do Livro dos Espíritos e o Evangelho. Na questão 53, Kardec pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? No que os espíritos respondem: sim, e em várias épocas, o que também constitui uma das causas das diversidades das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. E é isso que veremos nos slides seguintes e que fazemos aqui a introdução. Mas vamos exemplificar nos slides seguintes. E no Evangelho, no capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, falamos sobre a família. Então, como é que nos agrupamos? Como é que essas raças se agrupam? Por quê? Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Ou seja, as primeiras duráveis se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das migrações das almas, mostrando que é necessária essa migração para o aprendizado. E que este agrupamento, o primeiro, por laços espirituais, se efetuam pela ligação pelos afetos, afinidades, de gostos. O segundo, os laços corporais, pela necessidade de aprendizado naquela família, ligada fisicamente. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade do progresso moral, pela semelhança de gostos e afeições, e esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar. Como faziam no espaço, originam-se as famílias unidas e homogêneas, como faziam no espaço. Portanto, essa mesma lei de agrupamento servirá para os vários planos da vida. Ainda introduzindo o tema, nestas duas obras, vemos o progresso contínuo a todos os níveis.
Na questão 180 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? No que os espíritos respondem: sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. E aí que vemos que não perdemos as habilidades, o que já conquistamos. Isso se refletirá de alguma forma e veremos nos exemplos seguintes. Santo Agostinho nos diz, em 1862, no Evangelho, que o progresso é uma das leis da natureza. Tudo na natureza progride, se transforma. Todos os seres da criação, animados e inanimados, os planetas, estão submetidos a ela. E quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que te agregaram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva. Já respondendo a nossa questão no início. Esses agrupamentos, essa afinidade, e que vemos nos diversos planos, por exemplo, numa das obras de Emmanuel Alcione, no livro Renúncia, que vem de planos mais altos, se afastando dos seus afetos, desses planos mais altos, para socorrer e vir à Terra. Dr. Bezerra fora convidado para ir para outros planos, mas ele preferiu ficar na Terra, ajudar na própria evolução da Terra. Aqui falamos, Santo Agostinho coloca, que se pudéssemos seguir um mundo nas suas diversas fases, é que veremos essa escala contínua e progressiva. E justamente esse exemplo está na obra A Caminho da Luz. Portanto, ela nos fala das nossas origens, das nossas migrações sob a luz espiritual. E através dessa análise é que vamos entender as nossas tendências hoje, as nossas aptidões e a razão atual dos acontecimentos. Vemos aqui essa ligação entre o homem velho e o homem novo se fazendo pouco a pouco e se transformando perispiritualmente e tudo ao seu redor, inclusive a matéria. Falando rapidamente para nos darmos uma base para os slides seguintes. Nesta obra, Caminho da Luz, nos fala que numa das constelações de Cocheiro, que é mostrada nos mapas zodiacais modernos, estudados e desenhados, essa constelação de Cocheiro, existe Capela, que guardava grande afinidade com o planeta Terra e que, há alguns milênios, passou pela sua transição. A Terra já era constituída de outras raças. Como vemos à direita, ali à direita, onde vemos a formação da Terra há muitos milênios, ela teve por habitação, ou seja, a mãe verdadeira, a mãe raça desta Terra, são aqueles de pele negra que vieram em Lemúria, e os asiáticos, os mongóis da nossa China milenária. E que Emmanuel se refere nesta obra Caminho da Luz como os de pele negra e amarela. E que seria essa semente, assim como da Atlântida, para a raça que viria a seguir da constelação de Cocheiro, de Capela. Estas 4 raças que, por uma razão, migraram para o planeta e que fora chamada de raça adâmica. Elas vieram formar os egípcios, o povo hebreu, o povo da Índia e o indo-europeu.
E é esses que vamos agora falar. Buscando então as nossas origens. Portanto, os primeiros povos que aqui haviam, antes de migrarem os povos de Capela, narrada então por Emmanuel, temos os africanos e os asiáticos. E nas suas características, então, vemos que os africanos eram então a mãe de todos os povos, essa raça. Corajoso e humilde. E que sofreu grandes transformações genéticas no seu corpo perispiritual. Mas o que manteve de negativo foi as suas acomodações às próprias raízes, sem se adaptar e assimilar às que vinham ao seu redor. O dos povos asiáticos, uma característica que ressalta é o espírito valoroso e resignado. A beleza das suas tradições e que nós vemos e reconhecemos, a sua própria organização, disciplina, e que era o tipo mais homogêneo na altura, quando vinha então essa migração de Capela. Mas mantiveram o seu insulamento, isso mostrado pelas suas muralhas, o seu egoísmo voltado para si mesmo, e a sua cristalização das ideias e acomodação às próprias raízes. Lá está o nosso engano, a nossa falha em não nos adaptarmos, em não evoluirmos e acompanharmos. Depois começamos, então, dos primeiros povos de Capela, e que foram, então, formar a Índia, os hindus. É daqui que saem Abraão e Moisés, é daqui que saem os povos arianos na Europa. Mas esses aqui são os puros arianos. Eles espalham-se pelas planícies hindus e descendem das raças de pele escura. Lá está aquela semente, como falei. E espalham-se pela futura Europa, Grécia, Itália, França. O que tem a nível de moral e de características, a nível espiritual, eles têm elevado desenvolvimento nas ciências do espírito, têm conhecimento sobre a reencarnação. A nível de matéria, eles possuem sistemas avançados de religião e filosofia. É a matriz de todas as filosofias e religiões, é a matriz do materialismo, das línguas das raças humanas, com estreita afinidade no sânscrito. Mas qual é a sua razão, a sua queda para terem vindo exilados de Capela para a Terra? Que apesar de todas as tradições de espiritualidade, do conhecimento, eles deixaram crescer o orgulho desmedido. E como foi o seu aproveitamento na Terra? Infelizmente, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram. Era uma oportunidade que eles tinham de ajudar as raças que aqui existiam, ajudar na evolução. Então, representaria para eles um trabalho regenerador. Mas, pelo contrário, os aborígenes para eles foram considerados como párias. Então, vemos aqui o como nós somos destinados, o como uma raça pode ter um objetivo, uma missão e o perigo, onde ela pode falhar. Falhamos sempre no mesmo, na questão do orgulho, e não colocarmos o sentimento naqueles conhecimentos espirituais que adquirimos. Dos egípcios, das características marcantes, seria a prática do bem e o culto à verdade. Eles eram das 4 raças as que tinham menos débitos perante a justiça divina e que tinham o culto à morte e o desejo, então, de retorno, porque através dessa representação do culto da morte, eles tinham o desejo de retornar à Capela, aos afetos que eles lá deixaram. E eles acreditavam, faziam a comunicabilidade com os mortos. Portanto, acreditavam na reencarnação, inclusive em outros mundos. Isso na parte espiritual.
Na parte da matéria, tinham avançados conhecimentos, e lá está as pirâmides, tão questionadas até hoje, como foram construídas naquela época com tanta precisão. Grandes construções que assombram a ciência de hoje, a engenharia moderna. Ou seja, conhecimentos que não eram comportados com a ciência da época. Mas o que fizeram estes povos, esta raça, para virem degradados para a Terra? Também todo esse conhecimento espiritual e intelectual, mas sem o sentimento. Há milênios. E como foi o seu aproveitamento? Eles eram os que menos débitos tinham e conseguiram aproveitar. A maioria regressa à capela. Outros abnegados permaneceram ao lado de Jesus para ajudarem na terra. E assim que vemos, porque estamos destacando 4 povos, mas tiveram muitos outros que aqui passaram rapidamente. E vamos falar deles também mais à frente, como os incas e maias. Os hebreus, raça mais forte, homogênea, na parte espiritual eles tinham a certeza da existência de Deus. E, diferentemente dos 2 outros povos anteriores, eles tinham monoteísmo, enquanto os demais tinham politeísmo. Na parte da matéria, eles tinham conhecimentos secretos, e que isso mostra pela simbologia dos livros dos profetas israelitas, enigmáticos, cheios de segredos. E qual a sua razão de vinda para a Terra? Também a vaidosa aristocracia espiritual. Tanto é que eles esperavam Jesus, quer dizer, eram dos povos que tinham mais fé, que esperavam Jesus, porque Jesus prometera acompanhá-los à terra, então eles guardavam essa lembrança, e por isso essa lembrança que esses povos têm do retorno do profeta, porque lembram dessa passagem deles no tempo migratório para a terra, dessa promessa de Jesus. Mas o esperavam num carro de ouro, num carro vitorioso, cheio de glamour, e não com a simplicidade. O aproveitamento destes, eles eram os mais revoltados desses povos inabitados. Eles tinham uma fé contagiante, e isso fez, então, o palco para a vinda de Jesus no seio deste povo. A escolha de Jesus. Dos últimos degredados de capela, o indo-europeu, que vieram, então, da Índia, dos hindus, e foram, então, se transformando. Eles, então, é o que foram do quarto povo que demoraram mais, então, até a sua criação. Foram através da Pérsia, do Irã, onde temos o tronco genealógico da família indo-europeia, e onde buscamos na internet, inclusive, a origem da língua indo-europeia para todas as línguas que hoje conhecemos em toda a Europa, até aqui o português. Foram dos poucos afeitos aos mistérios religiosos, que impunha resignação e humildade. Muito mais tarde, os celtas retornaram ao culto divino. Os germanos, a devoção ao fogo, pelos seres e coisas, e outras a sacrificar vítimas aos deuses. Ou seja, depois eles se voltaram para a religiosidade, mas de uma forma imperfeita. A razão de virem degradados, eles não possuíam um ascendente religioso, como bem vemos aqui, foi desenvolvido depois. Tinham tendências para as ciências positivas, tanto que vemos como a humanidade evoluiu aqui no seio da Grécia, da Roma, mas falharam na base religiosa, e daí a proveniência das guerras. Então, seu aproveitamento, sua maior virtude, foi se confraternizar com o selvagem, diferentemente do povo anterior, dos hindus. Há a reencarnação aqui, nessa raça, de numerosos auxiliares do mestre, que operavam em nova fase para o progresso, na arte, etc., como falei há pouco. E devido às trocas comerciais nórdicas, que era a Alemanha,
e mediterrâneas, com a França, iniciam rivalidades. Então, de longa data, vemos a origem de vários povos, rivalidades, e toda a ciência, o berço da ciência, da religião. Isso passamos, então, pelos 4 povos. Vemos, então, a reencarnação dos povos e, como nos diz aqui Emmanuel, que a atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos, a característica de um povo. E como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação, com karmas reencarnatórios, com compromissos reencarnatórios que uma nação tem. Portanto, a misericórdia divina nos coloca onde precisamos evoluir, aprender e doar. E aqui vemos, então, como Emmanuel nos explica, fazendo a ligação com os povos antigos, vemos a Península Ibérica, a sua ligação aos antigos fenícios. E daí a razão da sua habilidade com o mar, entregando-se, então, de novo, como os fenícios, as suas predileções pelo mar, pela navegação. Era esse o seu objetivo. A antiga Lutécia, vemos, então, em Paris, com suas elevadas indagações filosóficas, científicas, abrindo caminho ao pensamento do homem, ao direito. Esparta, vemos na Prússia e na Alemanha, um espírito belucoso, mais difícil, com a educação imperfeita. Na Roma, vemos então, originando depois a Grã-Bretanha, os espíritos que lá reencarnam e que mostram a educação e a prudência. Na Itália, vemos os antigos de Atenas e que se destacam e continuaram a se destacar na pintura e na escultura. E depois, isso na América, na Europa. E a América, diz-nos Emmanuel que a América do Sul foi uma extensão da Lamúria, da China milenária. Que a América do Norte foi uma extensão da Atlântida, do povo de pele avermelhada. E que na América Central passaram, por exemplo, os Incas e Astecas, os Maias. Então vemos aqui todas as nossas origens em linhas globais. Portanto, vemos que cada qual tem o seu objetivo traçado, o seu caminho. Então, Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição de vários países europeus, investindo cada qual com a sua responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Portanto, todos têm a sua responsabilidade na evolução do planeta. Todos. Grandes e pequenos. Portanto, vemos hoje na Itália a sua tendência à missão na latinidade, a Alemanha na organização, como nos diz Emmanuel. A Península Ibérica como um grande exemplo de oficina de trabalho, portugueses e espanhóis, na navegação, novamente, através de Henrique de Sagres. Esse era o objetivo, era a missão de Portugal. Na França, a sabedoria e beleza. Na Inglaterra e na França, a democracia. Nos Estados Unidos e no Brasil, seriam na América, é onde, então, Jesus institui para a nova civilização, o berço, aonde seriam migrados muitos dos povos dos outros continentes, para uma continuidade, uma nova oportunidade, instituindo nos Estados Unidos, concentrando os poderes materiais, o cérebro, como Emmanuel diz, e então colonizadores das sociedades europeias é que vão para lá, mais experientes. E no Brasil, os poderes espirituais. E é o que vemos hoje também transparecer. Portanto,
Vemos também, Emmanuel nos mostra, que cada povo, cada raça, cada nação tem a sua oportunidade, os seus benefícios. Então, cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo, Jesus, chegando das resplandecências da glória divina. E a verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial com os ensinos de Jesus. As revoluções evolucionam numa esfera gradativa, pouco a pouco de conhecimento, vai se aperfeiçoando, vai se melhorando gradativamente. E cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de Jesus. Por exemplo, como nos diz Emmanuel, todos aqui desses povos, França, China, Arábia, todos tiveram o seu instrutor. Nenhum deles, nenhum povo foi esquecido de ensinamento, de aprendizado, de oportunidade. Tivemos Confúcio, Joana d'Arc, Maomé, Buda, Sócrates, e vemos em Jesus e Sócrates a aprovação coletiva quando estes foram condenados. Francisco de Assis, Napoleão Bonaparte, mesmo que alguns conseguiram vencer, outros não. Então vemos aqui que, apesar da missão, um povo ou mesmo um instrutor pode falhar. Mas é dada a oportunidade sempre, e se renovam as oportunidades. Portanto, vemos aqui a esperança e de que o mundo evolui, que a espiritualidade não nos abandona. Agora, esse foi um panorama, um resumo pela obra Caminho da Luz. As migrações na história, foi muito interessante ver esta revista da Visão, que também traz um panorama interessante. E que nos diz assim, que toda a história humana é feita de migrações. Que em cada um dos continentes e entre todos os continentes, e o que os punha em movimento era sempre uma catástrofe real ou iminente, um ataque de outros grupos humanos, desastre natural, ou fome, ou doença, busca por novas formas de sobrevivência. Dir-se-ia que a terra alheia é, por definição, a mais cobiçada. Mas será que existe terra alheia ou o mundo é de todos? E achei interessante essa colocação na revista, logo como introdução do tema. Porque somos espíritos que reencarnamos em várias nações, raças, em outros planos. Portanto, não temos, espiritualmente falando, uma nacionalidade. Então, foram refugiados vários povos, aqui relata, judeus e muçulmanos expulsos da Península Ibérica, da própria Península Ibérica. Depois retornam. Os colonos europeus para a América do Norte, para formar a América do Norte. A Grande Revolução Francesa, quanto 140 mil aproximadamente tiveram que sair. Liberais portugueses contra o absolutismo miguelista, belgas, russos, armênios, judeus, outros portugueses retornados de Angola e Moçambique. Enfim, a história é marcada pelas migrações. E a razão das migrações variam. Tanto pode ser pela guerra, por fatores negativos, que é o sofrimento humano, como pode ser por fatores positivos, de busca de aventura, de ousadia, desenvolvimento, aprendizado, também pode ser assim. Há uma estatística que nos últimos 60 anos, 65% dos migrantes eram para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido. 65% da migração. Portanto, aqui vemos um panorama resumido. Vou falar aqui, por exemplo, na primeira linha, em 1496, de judeus portugueses e mouros que tiveram que sair de Portugal e Castela e se espalhar por outros povos, como Alemanha, Inglaterra,
Vemos aqui vários outros portugueses do sul da África, novamente aqui a falar, espanhóis e refugiados portugueses que eram chamados de indocumentados, que saíram da Guerra da Espanha em 1939, fugindo para a França, mas lá caíram nas mãos da Alemanha quando esta invade a França. Africanos de Ruanda. Portanto, vemos na história, e isso de alguns tempos para cá, um resumo. Mas, passando rapidamente, vemos então que a verdade é que as gerações de agora têm um enorme desconhecimento das vagas populacionais que ocorreram no século XX na Europa. Não as viveram, ou a aceleração da vida remete para um passado muito distante, o que anteontem aconteceu, e não se lembram. A sociedade conectada de hoje está a perder o sentido da história, do que aconteceu há pouco tempo, no século passado. Assim, não é de estranhar que poucos saibam ou recordem a importância bem-vinda dos importantes fluxos migratórios nas décadas que se seguiram, por exemplo, em 1945. É importante sublinhar que a Europa sempre aceitou recém-chegados. Nos últimos 7 anos foram 16 milhões. E a novidade agora é que é de forma descontrolada, no roupante. E é por isso que se destacou. Mas vamos lembrar que há personalidades ilustres que também sofreram com a migração, foram também migrados, como Victor Hugo, da França para a Bélgica e Inglaterra, como Karl Marx, da Alemanha para a Inglaterra, como Carlos Gulbenkian. Era armênio e teve que fugir de Istambul. Ele passou por Egito, Inglaterra, França, até chegar em Portugal, onde desencarnou e onde deixou um legado. Portanto, foi um migrante que ajudou na própria evolução, no desenvolvimento aqui de Portugal. Este é um interessante resumo que traz essa revista e que fala de uma forma objetiva e imparcial. Sr. Orlando, há pouco tempo, falou sobre a obra Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E que muitos não sabem que esta obra fala principalmente muito de Portugal. Então, também vamos buscar e focar, como já foi falado tanto, né, do Brasil, vamos falar de Portugal, na ótica espiritual. E também desta obra como A Caminho da Luz. Já vimos algumas coisas no A Caminho da Luz sobre Portugal. E aqui eu trago, então, um trecho desta obra, que nos diz assim: e foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, como era de esperar pela época, pôde conservar contra flamengos ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros da costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. Portanto, é de se louvar. Eles conseguiram manter, como era esperado por Eliú, nesta obra que ele narra, como era esperado de Jesus, o território brasileiro. Não encontramos na atualidade do planeta, dizia aqui Jesus para Eliú, outro povo que substitua os portugueses na grande obra da edificação da pátria do Evangelho. Os poderes espirituais que falávamos ali atrás. Os vícios de todas as nações, inclusive Portugal, identificam perfeitamente umas com as outras, e no povo lusitânio temos de considerar a austera honradez, aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habilitam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Portanto, um papel nobre, porque fez parte da nação que ia ser formada com poderes espirituais, sentimentos.
colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos. Falava aquela época Jesus a Eliú. Porque erros foram cometidos nas colonizações, não foi só Portugal, como outros povos, e era isso aqui que ele se referia. Buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que veio então ajudar o Brasil na sua independência. E gostaria aqui de ler que, assim como Portugal ajudou então na construção desse povo, e que participou, então, nessa missão, que o retorno também existe. Então, como diz aqui, me permitam ler 2 mensagens das nossas jornadas de medicina e espiritualidade. Na primeira, foi pelo médium Dr. Roberto Lúcio, pelo espírito de Eliú, e nos diz assim: há aproximadamente 5 séculos partiam nossas naus em direção ao novo mundo, na construção dos objetivos traçados pelo Cristo Jesus. Constituíam-se, então, novos laços e o sangue português espalhava-se nas terras da América, fazendo com que o cruzeiro se encravasse, para que as boas novas fossem realmente compreendidas entre os povos. Hoje, em naus diferentes, os nossos irmãos do Brasil retornam às terras portuguesas, trazendo as ideias para as quais foram um dia concitados a trabalhar. O ideal do Evangelho faz-se realidade, e a união com a ciência é a construção de um portal para o velho mundo. Compreenda, finalmente, a mensagem do amor, há muito esquecida. Portanto, através de Portugal, seriam então as portas para a Europa, para entrar essa mensagem, renovar, relembrar as lições de Jesus. Em outra mensagem psicofônica pelo Dr. Sérgio Felipe: irmãos portugueses, bem sabeis, meus irmãos, que havia muito mais além do comércio, um entendimento da espiritualidade, daqueles que ilustraram os novos caminhos da humanidade, unindo os índios e os irmãos africanos com os europeus. Se nós, portugueses, fomos pioneiros da navegação, ampliando os horizontes da nossa terra e dos mares, novos são os mares do além. Que possamos nós descortinar outros horizontes, que não percamos o rumo, que não nos percamos em contendas internas, mas nos unamos às naus para uma nova direção, novas descobertas, porque ainda há mares nunca antes navegados. Que esta grande nação possa continuar a sua trajetória que não terminou. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco para não falharmos desta vez. Nos slides atrás, esqueci de mencionar, havia uma foto, quando falei da habilidade da navegação pelos portugueses, uma foto do Camilo Lourenço, um jornalista financeiro, e certa feita eu escutei na rádio os seus comentários, e me surpreendeu quando ele disse assim, que as pessoas, os portugueses, dizem que é preciso sair porque não há oportunidades aqui. E ele diz, talvez a missão dos portugueses seja mesmo esta, continuar a sair. E eu pensei assim, realmente ele matou a charada. Essa é a oportunidade, não adianta lutar contra, essa é a missão. Continuando, falando ainda sobre Portugal, há um programa interessante, da última vez que falamos sobre a esperança no final do ano passado, eu disse que nós precisamos selecionar o que nós vemos, o que assistimos, o que pensamos, para que seja de melhor qualidade, para que a própria espiritualidade possa aproveitar e possamos ter uma melhor sintonia e vibração. Um dos programas que acho interessantes, produzidos aqui, são os Príncipes do Nada. Mas, numa entrevista, esta que deu origem a este programa, a Catarina Furtado, que escreveu este livro, O que eu vejo e não esqueço,
e que estou a ler e achei muito interessante, porque eu quis, depois de ver o programa Príncipe do Nada, quis ler sobre o livro. E, infelizmente, depois de fazerem 2 séries do programa, numa entrevista ela disse que estavam à espera se a série seguinte ocorreria. E pensamos cá com os nossos botões, possivelmente porque no Ibope há muitos programas de qualidade que passam um horário tarde porque ninguém assiste. Preferem assistir outro tipo de programas com outra... Enfim. Então, há que pensar, porque o programa é bem interessante e que mostra o que está sendo aqui construído. O que é esse Príncipes do Nada? São voluntários, trabalhadores da ONG, associações e agentes da cooperação portuguesa, missionários religiosos. São todos aqueles, na maioria portugueses, que deixam a sua zona de conforto para se debruçarem na ajuda ao desenvolvimento, a lutar pelas causas em que acreditam e fazem realmente a diferença. Mas príncipes do nada podem também ser as meninas, os meninos, jovens, mulheres e homens para quem todo o trabalho que divulgamos é dirigido. Eles visitam países em desenvolvimento, países em dificuldades e mostram o que os portugueses estão ali a construir, as necessidades e ela, inclusive, a ajudar, né? Porque já vou mostrar o porquê que é assim. E aqui eles colocam: não se nasce pobre, está-se pobre. E aqui é a nossa oportunidade, como vimos lá atrás, de ajudarmos outros povos. Príncipes do nada ajudam a refletir, a mudar mentalidades. Mesmo sem nada, pode ter-se tudo, até príncipes e princesas. E eles mostram que, mesmo aqueles que nada têm, eles ainda ajudam. Mostra as realidades e as dificuldades que passam outros países. E destaco também uma outra personalidade, Aristides de Souza Mendes, o cônsul português que ajudou milhares de judeus mais que Schindler. Também uma personalidade portuguesa. A missão, a nossa missão em darmos um propósito mais superior a uma causa para ajudar ao que aqui estamos a fazer. Portanto, depois ela aqui diz sobre ela mesma, e é aí que a gente vê como é importante a nossa formação, a nossa educação, o que lemos. Costumo dizer que a minha preocupação com os outros nasceu comigo e cresceu por força das pessoas e dos momentos marcantes. Nasce conosco, como educamos os nossos jovens, as nossas crianças, os valores que incutimos para olhar para o próximo. Estou convencida de que a minha passagem por esta vida tem um propósito muito claro: apoiar quem mais precisa. São vários casos de injustiça, mas também de esperança. Relatei-os com enorme vontade de chegar ao lugar exato onde a transformação acontece, o nosso coração. Ela é, então, embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População. E faz um programa muito bonito. Falando das migrações, lembro a parábola do bom samaritano. Então veio um doutor da lei até Jesus e pergunta a ele, como narra o evangelista Lucas: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? A que Jesus responde: amarás o teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. E aí o doutor da lei retruca: mas quem é meu próximo? Então Jesus aproveita, não dá a resposta, mas o questiona com outra lição. E aproveita dando o exemplo daquele que era injustiçado pelos próprios judeus, que os samaritanos, e aproveita a deixa. Então ele conta que uma vítima de um assalto, que ia então de Jerusalém a Jericó, um caminho mais perigoso, então cai vítima de assaltantes, e lhe tiram tudo. E conta a narrativa que até a roupa. E notem que a roupa é onde nós identificamos a nacionalidade naquela época. Portanto, não sabemos se a vítima era nobre ou era uma pessoa do povo. Mas passa então um sacerdote, é o primeiro que passa pelo caminho, olha e nada faz. Passa um levita e faz o mesmo.
passa adiante. Até que passa um samaritano, e este o ajuda, o acolhe, leva até uma hospedaria que ele poderia não ter nem para pagar para ele mesmo, tanto que ele não fica ali, ele segue viagem, mas deixa ali o homem, o ajuda, dá o alojamento, a necessidade básica, os remédios que ele precisa, deixa ali pago e segue viagem, segue o seu caminho. Ele poderia até ter ficado também na pousada, mas não, seguiu o caminho. E esse era o samaritano, justamente de quem não se esperava. O sacerdote, o levita, eram religiosos, sabiam o que tinham que fazer, mas não o fizeram. E aí Jesus pergunta, qual desses é o próximo? Claro que a resposta é o samaritano. Quem é o meu próximo? Está ali a vítima e o samaritano. Aquele doutor da lei esperava de Jesus uma lista e possivelmente nessa lista estaria lá, os judeus é o meu próximo. Não, é quem Deus nos coloca no caminho. Quem é que Deus nos coloca hoje no caminho a nos pedir abrigo, refúgio, ajuda? Não será mais possível pelo tempo contar mais histórias, mas ela se refere à nossa revista, também a esta reportagem sobre os refugiados, que eu acho que esta parábola vem de encontro. Mas a natureza também nos ensina através da sociedade e das suas migrações. Vou tentar contar rapidamente, peço só apenas mais 5 minutos, por favor, para acabarmos a palestra, prometo. Certa feita, um menino, após uma tempestade, vira para o seu avô e pergunta, vovô, por que aquela árvore grande, forte, se rompeu e se quebrou com a tempestade e aqueles bambus frágeis se mantiveram de pé? E aí o avô responde, porque, meu filho, o bambu manteve-se flexível, mostrou a humildade de se curvar diante do problema e da dificuldade. E ele fala, são várias as lições que os bambus podem nos ensinar. A primeira é esta, a dar em humildade. A segunda é que um bambu tem fortes raízes, o que ele cresce para cima também tem para baixo. Isso mostra o quanto precisamos ter as raízes em Deus para conseguirmos crescer fortes. Mostra também através dos seus nós que ele é feito de nós e não de eus, para conseguir superar os obstáculos que representavam esses nós. Mostra também que um bambu pode nascer sozinho, mas depois ele permite que outros estejam ao seu redor. Você nunca vê um bambu sozinho, mas sempre junto com vários. Porque é necessário e precisamos uns dos outros. E que ele cresce para o alto, sempre, sem criar galhos. Essas são as lições. Portanto, precisamos uns dos outros, e é o que mostra o Livro dos Espíritos na questão 767, quando fala que é a lei das sociedades, uma das leis que Kardec nos coloca, que a espiritualidade nos coloca. Pois que o homem tem instintos, mas que busca a sociedade para concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Precisamos uns dos outros. Vou pular mais um exemplo. E a natureza nos ensina, porque não são só os povos que migram, mas os animais migram. À procura de comida, de melhores condições de sobrevivência, de mudança de temperatura. Por exemplo, os elefantes, através do deserto do Mali, andam 480 quilômetros. Milhões de borboletas que percorrem 2.400 quilômetros para migrar para o inverno. As renas que vivem em regiões do norte da Europa, da América do Norte, todos os verões migram mais para o norte, percorrendo 1.000 quilômetros. E assim vai a natureza constantemente. Por necessidades.
Portanto, uma mensagem final. Uma mensagem que fala das migrações. Caros irmãos de ideal, a paz esteja com todos nós. Esta foi a última do ano passado. A migração dos homens pelas terras do planeta foi sempre necessária e natural. Anteriormente, as suas motivações eram fruto, em especial, das intempéries da própria natureza. Mas, com o progresso material da humanidade, os motivos diversificaram-se. E, muitas vezes, é a dureza e a crueldade da alma humana que promovem as fugas dos seus irmãos em busca de paz e acolhimento. É preciso refletir profundamente para que o egoísmo, não endureça os seus corações, fazendo-os crerem-se vítimas das insânias de terceiros e invadidos por criaturas estranhas e sem ligação com as suas almas. Vimos pelos slides anteriores que nada é o acaso. É preciso refletir. Na primeira metade do século passado, o velho continente, avassalado pelas guerras, pelo materialismo e pelas ditaduras cruéis, assistiu a uma imensa turba da sua população a fugir, em terrível sofrimento, em busca de proteção e auxílio para o continente americano de forma especial. Hoje são outros os movimentos, não menos necessários e não menos reais, e também premidos por ações de crueldade. A humanidade é uma grande família. Somos todos filhos do mesmo Pai e todos temos os mesmos direitos por estarmos reunidos sob os auspícios de um mesmo objetivo e sob a força de um único sentimento. É preciso não dar as costas a quem quer que seja. Amanhã poderá-se-á estar em igual condição. Cuidar de todos com humanidade, respeitar cada um como irmão, não é escolha, é dever. Seguir a regra áurea, não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. É possibilitar que a energia do planeta flua através de nós e abençoe os gestos de fraternidade e renúncia. A Terra vive momentos difíceis. As calamidades físicas fazem parte de seus próprios movimentos, já que o planeta, ainda jovem, exige renovação e transformação. Entretanto, toda a barbárie, todas as ações, frutos do egoísmo humano, são resultado da rebeldia da criatura, que insiste em permanecer presa em sua concha de individualismo e prazer. Através da mensagem do Cristo e dos seus avatares, mensageiros, seres supraterrestres, a humanidade vem sendo chamada há milênios, como vimos nos slides anteriores, para a sua transformação moral. No entanto, os homens teimam em crucificar aqueles que os incitam à responsabilidade, optando pelo hedonismo e comodismo. Não se pode mais fingir que não se ouviu o chamamento do amor. A candeia foi colocada no lugar certo, e não é a cegueira que lhes impede a visão, mas sim a negativa para a renovação e mudança em direção ao bem. Caso os homens insistam nesta posição, as consequências serão mais e mais complicadas, pois a lei convida sempre o rebelde para novos passos, mas por veredas mais desafiantes. Cabe aos irmãos que já foram agraciados com despertar para as verdades superiores agirem de forma coerente e conclamarem os que estão ao seu lado, para os passos em favor do altruísmo. As lutas fratricidas, a fome, a miséria e as doenças que avassalam a terra têm a sua origem maior no egoísmo que impera na alma, na ânsia de se ter mais, por não se ser o que se precisa. Ele convive com um vazio interior que só pode ser preenchido por ações amorosas e pela certeza do dever cumprido. A saúde do homem só será real com a saúde do planeta onde habita. Tudo e todos estão interrelacionados e nada pode ser feito de maneira diferente da que foi ensinada por Jesus. Fazer ao outro aquilo que gostaria que lhe fizesse. Saiamos, portanto, daqui conclamados a agir de forma íntima, realizando em nós mesmos o que aprendemos, mas com a responsabilidade de alertar a quem for possível para as mudanças necessárias. Sejamos, portanto, como aqueles chamados pelo Cristo, e façamos de nossa parte.
Ide, portanto, as ovelhas de Israel, dizendo que é chegado o reino dos céus. Pelas últimas manifestações, temos sempre que respeitar o livre-arbítrio de todos e de todos os povos, mas não sem antes esclarecer. Porque o que de bom que traz as migrações, nas suas inovações e transformações, o momento pede generosidade e visão política, principalmente coragem, humanismo e segurança, seja este entendido por todos. Muito obrigada pela vossa paciência em estarem me ouvir. Peço perdão se feri suscetibilidades. Muito obrigada. Bem, eu falo um pouco por mim, também estou um pouco emocionada. De facto, o tema é o tema do dia. Liga-se uma televisão, telejornal, de há um tempo para cá, e a migração, os temas das migrações, são temas todos os dias falados. É verdade que o medo, o nosso próprio medo, o nosso egoísmo, ainda a nossa falta de verdadeiro amor fraterno, nos leva muitas vezes a não pensarmos como homens de bem que devemos ser, como verdadeiros espíritas. A palestra de hoje, de facto, nos lembra, e a visão do bambu vai ficar registada, porque é de facto importante nós olharmos para o alto, olhar para aquilo que está acima de nós, que são as leis de amor. É aquilo que Jesus nos veio lembrar há 2000 anos e que nós continuamos a tardar a não aprender e principalmente a não aplicar. É preciso olharmos mais além com um olho diferente, uma visão diferente, que é alargada pela doutrina. Mas é importante também lembrar as nossas próprias raízes. E isso foi aqui também bem falado hoje, naquilo que tem sido a nossa história enquanto seres humanos, enquanto habitantes deste planeta, enquanto portugueses. Temos tendência a delimitar a nossa vida à família, ao nosso grupo íntimo fechado de amigos, aos portugueses, ao país. Mas lembremos-nos que somos espíritos e que não sabemos ainda muito bem do que é que foi o nosso passado para trás, de onde é que viemos e muito menos para onde é que vamos. É importante a visão da doutrina que alarga os nossos horizontes, mas que talvez nos traga um pouco mais de calento e um pouco mais de razão para começarmos a pôr nas nossas ações e nos nossos pensamentos um pouco mais de sentimento em vez de puro idealismo e puro medo.